eu falo que quando eu comecei a namorar com a Adriana, o dinheiro começou a aparecer. Olha que loucura. Até então, na sua cabecinha, né, na moldagem... Era aquele padrão ali. Você ia herdar a loja do seu pai... Que estava quebrada. E ia tentar... E herdei quebrada. Não, herdei... A gente vai contar essa ia parte. navegar ali. Era aquilo que a vida lhe esperava. Olha, é legal essa pergunta também. Porque é o seguinte, o que acontece? Eu sempre, tive banda de garagem, né? Eu tocava baixo. Na adolescência. Na adolescência. Fui federado, lutei judô, jiu-jitsu, né? De forma pesada, porque era federado e tal. Então, quando eu tinha 16, 17 anos, vou trabalhar com propaganda e marketing. Porque eu gostava muito disso, criatividade. Eu sempre fui monitor de sala. Eu sempre tocava um instrumento, criava músicas. Isso também foi estimulado pela sua mãe? Não, A igreja foi mais... ajudou nisso, assim? Não, a igreja... Não. Tinha lá a banda da igreja, mas apesar que eu vou te falar, o primeiro baixo eu comprei... Eu acredito que foi comprei dentro da igreja. Nessa história familiar. É verdade, eu tinha até esquecido disso. Eu imagino. Alex Mas sabe por quê? Alex Porque era uma enterrou um coisa. negócio aqui que tava enterrado na minha cabeça. Por quê? Porque era 40 anos. Era o grupo jovem, o EAC, o EJC. Porque se seus pais eram uma referência de casal ali pra ajudar em alguma coisa, você vivia naquilo ali. É isso aí. Uma coisa que é legal também, quando você faz encontro de casais com Cristo, uma hora você é da equipe da cozinha, outra hora dessa equipe que a gente chama da visitação, outra é da, sei lá, tipo intendência. E tinha um que era dos livros. Essa eu amei essa. Que era Cuidar da biblioteca. Porque minha mãe levava os livros pra casa. E aí quando tinha as reuniões, ela ia vender os livros. Tudo em prol da igreja, né? Sim. E eu li muito desses livros. Muito. E você não ficava somente dentro de um ciclo, é isso. Um período a sua mãe e seu pai cuidava e coordenava o grupo da cozinha. Um período vocês... A visitação. O minibar, que poderia ser aquela coisa da venda das coisinhas, mais os livros para poder ganhar uma coisa. E esse rodízio que fazia com os jovens era muito interessante. Porque você aprendia um pouco de tudo. Exato. Não, imagina, e morando na frente de um cortiço, do lado da favela, onde a gente via as necessidades, o que estava acontecendo, aquela coisa toda. Eu era o cara que não tinha, eu usufruía. Tanto é que eu falo que o que me fez ter uma juventude que eu ia... É que eu não sei o referencial aqui do Rio, mas seria tipo assim... vocês conhecem as praias de São Paulo? Sim, na Baixada Santista. Mas então, as praias bacanas seriam Ubatuba. Mas era tipo assim, quem tinha grana ia pro litoral norte. Entendeu? Que é? Caraguá, Ubatuba, aí isso. Barra do Saí, Barra do Una, toda essa... Maresias. Né? Isso mesmo, Maresias. E até Trindade, que depois de Trindade já é Rio, né? Isso mesmo. E aí, cara, eu frequentei muito aquele litoral norte por conta dos meus amiguinhos do Sion, né? Da escola particular. Que eram os caras que tinham grana. E como? Justamente disso, de ser comunicativo, de circular em vários ambientes. Então eu falo assim, cara, eu olho pra trás e falo assim, Deus foi muito generoso comigo. Eu sabia me comunicar com o favelado e sabia me comunicar com o cara de Alphaville. Mas aí você entendeu? Dependia muito da tua personalidade, as possibilidades que se abriam. Você bebeu numa fonte extremamente legal. Sim. De antipreconceito, de possibilidades. Você sabia, você tem o dom da comunicação, então você usou isso para se comunicar com todos os tipos de pessoas. Então, eu acho que eu aprendi esse lance da comunicação. Eu lembro que eu era muito tímido, mas por conta justamente desses círculos que faziam que você se expressasse. E aí, esse lance do palco, do aplauso, eu falo assim, cara, isso é legal. Tanto é que eu falo, o palco é minha droga. Você viu quando eu vi o palquinho, ele falou, tem um palco aqui! Tem um palco aqui! Eu falei, o palco é minha droga. Então, e esse lance de ser monitor de sala todos os anos, então eu brinco que era eu e o Zé. Chamava Zé mesmo. Então, era assim, o Zé era... Um ano você era o outro. Eu era o vice. Representante de turma. Ou ele era o presidente, ou você era o vice dele. É isso aí. E na faculdade foi a mesma coisa, tipo... quem vai apresentar? Põe o Ventura pra apresentar. Aí eu apresentava. Então, eu sempre gostei desse Mas meio. É o que a Ana falou, você sempre deu sinais da comunicação. Com certeza. E o legal, até hoje, as pessoas falam assim, poxa, mas você vai falar com o cara, com o bilionário de B de bola. E eu falo com o cara, tipo, de igual para igual. E trazendo argumentações, e os caras, pô, eu quero... E do mesmo jeito que eu vou conversar com o cara que puxa carrinho de reciclável. Mas não é porque eu quero fazer média. É porque eu me interesso de fato com aquela... Tanto é que eu encontrei agora, em primeira mão, eu encontrei um casal de recicladores na internet,
Chama Jeane e Estevão. Que Jeane casal, Estevão. cara. Tanto é que eu falei que eu vou fazer uma live com eles, porque eu me apaixonei por eles. Os caras são muito bons, muito bons. E eles são recicladores. E eu falei, cara, eu quero saber da vida desses caras aí. Porque eu já falei, eu me apaixono por gente. Eu também sou apaixonado por gente. Então, eu não quero saber se o cara tem faculdade ou não, se ele tem mestrado ou não, se ele é científico ou não. Eu quero saber a história, se vem da filosofia, se vem da fé, ou se vem da biologia, da química, da matemática. Pessoas são interessantes, independente de onde que eles vêm. Mas aí, Ricardo, te digo novamente, você é uma exceção, porque as pessoas hoje não sabem ouvir. E 90% das pessoas hoje só precisam falar. Eu acho que elas precisam se afirmar, né? As pessoas estão muito assim, alguém está falando uma coisa, ai que chato. As pessoas não estão ouvindo não tem mais as essa pessoas. coisa. Porque você tem toda uma tecnologia de uma coisa muito rápida. Você vai na rede social, você não vira a página, você roda o dedinho. Você faz isso. Então, assim, eu tô entendendo o teu raciocínio, mas assim, você foi um privilegiado de várias formas. Sim. E aprendeu muita coisa. Pelos dons, pela educação, pelas falhas da sua educação. Da sua família. Também. Do seu pai. E tem gente que leva muito mais tempo para perceber isso tudo. Essa coisa do autoconhecimento, eu fui sacar coisas, eu sacava coisas muito cedo e não entendia por que eu sacava. Eu sabia quando eu tinha que reagir a uma ordem do meu pai e da minha mãe, ou quando eu tinha que me calar. Porque eu sabia, assim, isso com 6, 8 anos. A minha irmã sempre foi altamente rebelde. Então eu via que a rebeldia dela levava a briga, a confusão, ela não conseguia nada. Eu sabia exatamente como é que eles estavam para dizer assim, não, pai, tá bom, tudo bem. Depois eu voltava àquele assunto, numa hora que a temperatura estava tranquila, e eu ia botando as argumentações e ele falava, eu não tinha pensado nisso, você tá certo. E aí mas deixava isso eu fico vendo, eu atendia, que eu não estou atendendo mais adolescente, e eu falava assim, pra que você não esperou passar essa confusão? Não, tá pensando o quê? Quantas vezes eu tive que ensinar os adolescentes, veja bem, pai e mãe vai sempre reclamar de duas coisas, você tá mal na escola ou se você tá andando com gente que não presta. O resto, eles não vão pegar no teu pé. E aí eu ia compondo isso e organizando, tenta fazer esse diálogo. Ia dando certo. Aí eles iam tendo prazer de falar, não é que deu certo. Ele me ouviu. Então, eu acho assim que o próprio grupo da igreja que você frequentou também, sem querer, te moldou positivamente. E te ajudou muito essa coisa. E foi lá que te despertou essa coisa do baixo. A coisa de se dar com gente, a coisa de arrecadar dinheiro para dar para os mais necessitados. Isso tudo. Hoje em dia você vê quantas crianças falam assim, vai pro grupo jovem. Nem pensar, imagina, vai ficar lá. Porque criou-se uma coisa de que tudo é chato. Ter conhecimento é chato. Nossa, você falou uma coisa, Ana, muito interessante. Porque olha que loucura. Quando você pega meu pai lá na Associação Antialcoólica, o que é a Associação Antialcoólica? As reuniões. Já foi numa reunião da Associação Antialcoólica? Não. Eu já fui. Então você senta... Eu já fui. E o que você faz? Acompanhando alguns você pacientes, tem que escutar. Você tem que escutar todo mundo. Todo mundo. Então o cara vai lá no e vai caso, ter um momento não é que você aquele vai poder abrir a círculo, sua boca. É aquele do palco. As cadeirinhas do palco. E o cara chega e fala, olha... E ele conta o quê? A história da vida dele. Exatamente. Eu era assim, aí conta por que ele entrou no álcool, normalmente ele depois era álcool e droga, alguma coisa, e como é que ele saiu, e como é que ele mantinha pra sair. Como é que ele mantinha longe do álcool ou das drogas. Então você falava assim, aí às vezes, e isso que é muito legal, quantas vezes eu tinha... Acompanhou seu pai? Muito, direto. Exatamente. Eu era moleque, então eu ia toda semana. Então era tipo assim, terça... Era a Associação Antialcoólica. Na quinta era o Encontro de Casais com Cristo, que tinha tipo o dia certo que... como é que chama? Pra fazer a manutenção. Você fazia um encontro no fim de semana e depois tinha as manutenções durante a semana naquele dia. E a associação, na realidade, tinha todos os dias. Então tinha... o da Jardim Brasil era de segunda, da Vila Maria era de terça. Aí, quarta-feira, não sei... E às vezes meu pai fazia... Porque como ele chegou a ser presidente, então ele tinha que rodar. Todas. E a gente rodava todas. Era uma doideira. E tinha também o estudo bíblico que a gente fazia, que acho que era de sábado. Então acho que era uma vez por mês tinha um estudo bíblico de sábado, que também era muito legal. Pegava uma parte da Bíblia, mesmo lia ali, o que isso quer dizer e tal, aquela coisa toda. Tinha o debate. Tinha o debate. Aí você fala uma coisa agora... que não me tinha percebido isso. Você ser educado a ouvir a opinião das mais diversas pessoas, culturas e tempo de vida. E classe social. Você vai no AA, você tem o cara que é diretor
de uma multinacional. É isso aí. E tem o cara que entrou ali porque tava na rua. É isso aí. Então, e é isso que eu queria chegar. Às vezes você via lá um cara falando assim, porque eu perdi minha Mercedes. Eu perdi não sei o quê. Aí o outro era tipo, eu perdi meu carrinho que eu catava reciclado. Exatamente, me sustentava. Não, e quando o cara entrava, isso que é o pior. Tá até arrepiando agora, Alex. Mas é? Olha, arrepiando até a cabeça. Eu lembro de pessoas entrando que você falava assim, sabe aquele ombro que você deu, tipo, o que essa pessoa tem pra me falar? Pra que eu vou ficar aqui Aí eu escutando? olhava aquilo, eu falava assim, o que esse cara... Tipo, um cara zoado, sabe? Curtido da vida. Com cicatriz, sabe? Barba mal feita, até a roupinha. O cara que era, tipo, quase um morador de rua, mas foi morador de rua, né? Só que agora ele não tá bêbado, não tá fedido, mas ele continua sendo aquele estereótipo. O cara entrava e ele começava a contar a vida dele, você fazia assim, ó. Aí daqui a pouco você tava chorando. Daqui a pouco você fala assim, meu Deus, esse cara passou tudo isso? Meu Deus, mas esse cara foi estuprado no meio da noite. Porque... Olha aqui, ele agora tá... E agora o cara contando e todo mundo levantava e... Sabe, isso no final... é muito... Essa coisa que você falou do AA é fantástico, porque nivela as pessoas pelo desafio. Não pela cor, por nada disso. Isso. Então você vê o padrinho de um... Eu passei, tinha um padrinho tinha um que era muito interessante. O padrinho de um que entrou recentemente, quando eu tratava dependentes, eu ia às reuniões uma vez por mês. E aí eu me lembro que o cara, na época, era diretor de uma multinacional e apadrinhou um cara que era catador de lixo. E foi tão interessante que eu falei, será que isso vai dar certo? Cara, foi a coisa mais certa que deu. Porque depois o empresário... acabou patrocinando dele ser catador de latinha, que depois virou uma coisa. Eles são amicíssimos até hoje. Isso aí. Mas até hoje. É isso aí. E, Ricardo, você E trouxe... você teve essa experiência também. É isso. E eu via isso acontecendo. Então, quando você tinha as confraternizações, às vezes, final de ano... festa junina, que cada um levava um nada, e quem podia levar, levava mais. Um levava mais, outro levava menos, o outro não levava nada. E aí você via uma situação dessa, você via uns caras milionários trocando uma baita ideia com um cara catador de reciclado, entendeu? Exatamente. Não, e detalhe, e tendo uma simbiose de troca... Unidos pela dor. E troca porque, de informação. Era a mesma. O vício era o mesmo. os tornava iguais. Mas Olha é isso que eu loucura. Mas é isso uma coisa que me bate muito, Alex, é o seguinte, eu não consigo ver as pessoas pelas características, mas sim pela ética, pela moral e pelo comportamento. Então, eu bato muito, eu falo assim, eu não quero saber se o cara é negro, ou é branco, ou é cis, ou é trans, ou é gay, ou é hétero, ou se é pobre, se é rico. Eu quero saber a pessoa. E é isso o João. É isso aí. Mas você entende que você teve um histórico, que você nem se deu conta, que isso pra você era muito mais fácil de ocorrer? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.